Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho tentado trazer uma série de mensagens falando sobre o Sermão do Monte. E hoje eu gostaria de fazer um comentário do capítulo 6. Eu comecei a fazer uma introdução e convido vocês, amados irmãos, a analisarmos o capítulo 6 do livro de Mateus, o Sermão do Monte, ou seja, a continuação do Sermão da Montanha. Aqui o Senhor Jesus estará falando vários assuntos. Eu vou ler o capítulo inteiro porque eu estarei tratando no decorrer da semana esses versículos. Então vamos à palavra de Deus. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se compraze em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem visto pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falares são ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens a sua ofensa, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o seu rosto para que aos homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejua, mas sim a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos fores bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem mal, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andei cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo não é mais do que o vestimento? Olhai para as aves dos céus, que não semeia nem cega, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestir, quanto andais solícito, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu quanto um deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procura. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai. Eu estarei, Senhor, estudando no decorrer desta semana acerca, Senhor, do capítulo 6, o Sermão da Montanha, Pai. São vários itens, são várias coisas que o Senhor está trazendo para cada um de nós. E eu quero, meu Deus, me dedicar para trazer uma mensagem oriunda do Teu coração, Pai, para o coração deste meu irmão que me ouve. Ó, meu Senhor, usa-me conforme o Teu querer, Pai. Usa-me, Senhor, para ministrar uma palavra oriunda, ó Deus, do Teu coração, para o nosso coração, Pai. Nós somos carentes, nós somos necessitados, nós necessitamos, Senhor, ser impactado com Tua glória, com Teu poder, com Teu Shekinah. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu iniciei o capítulo 6 e trouxe-vos uma introdução acerca daquilo que o Senhor Jesus diz quando nós vamos contribuir, quando nós muitas vezes vamos fazer a ação, muitas vezes social. O Senhor Jesus nos orienta que não devemos fazer alarde, que não devemos tocar trombeta. Eu já vos disse, amados irmãos, que muitas pessoas, quando vai fazer algo de bom, ele leva uma equipe para filmar, para postar na rede social. E eu já vos disse que essas pessoas, eles não estão fazendo para Deus,
mas estão fazendo para receber status, para receber elogio, para ser proclamado, ser muitas vezes elogiado pela sociedade. E essas pessoas, eles não terão galardão de Deus, mas já receberam o seu galardão de homens, receberam a admiração de homens, e por receber a admiração de homens, eles não são alvo da bondade de Deus. Eles estão fazendo aquilo que é certo, mas da maneira errada. E hoje eu quero vos falar sobre o motivo das pessoas fazerem tantas coisas certa, mas da maneira errada. O motivo errado, quando as pessoas fazem algo errado, muitas vezes até com aparência de bondade. Por ser a motivação algo extremamente importante no mundo espiritual, ou seja, no corpo espiritual, na igreja de Cristo, Jesus adverte os seus discípulos a estarem atentos, a não tentarem servir a Deus como os fariseus tentaram. Os fariseus, até inclusive, eles tentaram servir a Deus. Mas o Senhor Jesus traz-nos uma mensagem aqui, onde ele diz assim: guardai-vos. Por que ele disse isso? Isso é um verbo, amados irmãos, que significa manter a mente e os olhos fixos em alguma coisa. Como o Senhor Jesus estava falando para as pessoas que estavam à beira-mar, e ele tinha os seus discípulos que eram pescadores, ele estava usando um termo marítimo, para que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. E isso significa manter um navio em curso, e portanto significava prestar muita atenção e ter um cuidado, inclusive com os ventos, com o clima. Eles tinham que estar atentos com tudo que estava acontecendo. Então o Senhor Jesus traz-nos uma mensagem de poder. O Senhor Jesus enfoca a motivação errada que muitas vezes as pessoas têm para fazer a ação social. Então o Senhor Jesus fala sobre a esmola, dizendo: portanto, quando você der a esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de seres honrados pelos homens. Versículo 2 do capítulo 6. Amados irmãos, o que ocorria? Quando o Senhor Jesus começa a falar, ele traz algo à tona que estava ocorrendo naquela época. Os fariseus, os hipócritas, aquelas pessoas que iam fazer algo em benefício dos pobres, quando eles iam para contribuir, eles levavam uma maleta cheia de dinheiro, mas ele chamava alguém que viesse tocar a trombeta diante dele, e alguém que ia proclamando e dizendo: esse é fulano de tal, ele vai depositar hoje lá dentro da igreja uma quantia de tanto valor em ouro, para ajudar as pobrezas, para ajudar os necessitados. Então esses fariseus, esses hipócritas, eles faziam dessa maneira. Eles saíam da sua casa, já alguém tocando trombeta diante dele, e outro ia anunciando na frente, dizendo: o que está vindo atrás de mim é o fulano de tal. Ele tem uma quantia muito grande em dinheiro, uma quantia muito grande para depositar lá na salva da igreja, para ajudar os humildes, os pobres, os necessitados. E as pessoas pobres, os mendigos, as pessoas que viviam à beira da sociedade, aplaudiam eles. E o Senhor Jesus diz que essas pessoas já receberam o seu galardão.
Essas pessoas que faziam desta maneira já haviam recebido seu galardão. E isso não é diferente do dia atual, amados. Isso está acontecendo todos os dias. Eu que trabalho com rede social, amados irmãos, eu vejo as pessoas postarem que estão servindo marmitex para os mendigos, sopão para os mendigos. Eles colocam dentro da rede social, eles abraçam os mendigos e colocam lá alguém filmando eles para colocar na rede social. Essas pessoas não estão fazendo para Deus. Eles já receberam o aplauso humano, já receberam o seu galardão. É isso que o Senhor Jesus está condenando, amados irmãos. O Senhor Jesus está falando: não tocai trombeta, não tocai trombeta diante de vós. Amados, percebemos a declaração que o Senhor Jesus diz: portanto, quando vós der a esmola, disse ele. De fato, amado, na discussão sobre as 3 áreas mencionadas anteriormente, que eu vos disse que Jesus falou acerca da esmola, do jejum e da oração, o Senhor Jesus traz-nos novamente à tona dizendo que o Senhor Jesus diz assim: não começa com você der a esmola e tocando trombeta. Não faça a sua oração como fazem os fariseus, como fazem os hipócritas. Amados, eu tenho percebido que dentro das igrejas existem pessoas que oram e quando estão orando começam a pular e sapatear, bater palma para chamar a atenção. E aí pula, sapateia, rodopia. Tem alguns que até caem no chão. Eles estão orando para Deus ou estão simplesmente chamando a sua atenção para que você admire quanto Ele é espiritual? Meus irmãos, pense nisso. Eu tenho visto isso dentro das igrejas. Eu sou pentecostal. Eu gosto de falar em línguas estranhas. Eu gosto de entrar na dimensão do Espírito Santo. Mas eu tenho visto tanta meninice, tanta criancice. As pessoas sapateando, pulando, descabelando. É isso que o Senhor Jesus está falando. Ele diz que essas pessoas oram, inclusive em pé, para chamar a atenção, para mostrar que eles são mais espiritual que outros. Pense nisso, meus irmãos. Não é o presbítero Gregório que está pregando, é o Senhor Jesus que está trazendo esta mensagem. É o Senhor Jesus que está falando sobre isso. Jesus então começa com falar sobre a esmola, sobre orar, sobre jejuar. E ele diz: então você deve proceder assim. Pelo contrário, ele diz, quando você fizer isso ou aquilo, ele tem por certo que os seus discípulos atenderão os seus pedidos. Ele tem por certo que aqueles que servem a eles irão ouvir a ele. Aquele que serve, que são verdadeiramente servos, irão ouvir a sua voz. Amados, existe uma fome tão grande, uma fome veraz pelo louvor dos homens. Existem pessoas que querem ser exaltados pelos homens. E isso aos olhos do Senhor Jesus é pecado. É um pecado que, inclusive, o Senhor Jesus diz que isso é um pecado habitual dos fariseus. Vós, escriba, gloria uns aos outros, disse ele. Sabe o que isso significa, amados? Quando você começa a falar, o presbítero Gregório é grande homem de Deus, você está me exaltando. Quando você diz assim, eu vou usar um dos intercessores que eu mais conheço. Quando você começa a dizer assim, o pastor Luciano Silva, ele é demais.
você agora acaba de tirar o galardão que ele ia receber de Deus, porque ele já recebeu o seu galardão, meu irmão. Então é isso que o Senhor Jesus diz: vós aceitai glória um dos outros. Lucas capítulos 6, verso 35 e 36. Jesus ainda prossegue dizendo: e contudo não procureis a glória que vem de Deus. Os homens gostam de receber a glória de homens, mas eles não buscam a glória que vem de Deus. É o Senhor Jesus falando, meus irmãos. É o Senhor Jesus trazendo uma mensagem para mim e para você, aqui no livro de João, capítulo 5, verso 44. Portanto, amados, o Senhor Jesus, Ele mostra-nos quão é grande, muitas vezes, o apetite desses homens por elogios humanos, que isso prejudica totalmente a sua comunhão com Deus. Eles doam, eles contribuem, eles dizimam, eles devolvem o dízimo, mas não porque estão movidos pela fé, mas simplesmente para ver o seu nome escrito lá no painel: fulano de tal dizimou tanto esse mês. A nossa igreja está em primeiro lugar. Aqui a congregação do bairro fulano de tal está em primeiro lugar lá dentro da sede com os dízimos. Amados, para com isso. Você deve devolver seu dízimo, sim, mas movido pela fé. Você deve contribuir, sim, mas movido pela fé. Você deve fazer ação social, sim, mas movido pela fé. Você deve ajudar o seu próximo, sim, mas movido pela fé. Não para receber louvor do homem, não para receber elogio de homem. Você está fazendo muitas vezes para receber glória de outros homens. E, contudo, não procureis a glória que vem de Deus. João 5, 44. Isso, amados irmãos, demonstra tão insaciável era o apetite desses homens pelo elogio humanos, que isso prejudicava totalmente aquilo que eles faziam. Então o Senhor Jesus começa agora a colocar em ridículo esses homens que fazem desse modo, que agem desse modo, como eles se transformavam num acontecimento público. Irmão, minha irmã, se você está agindo dessa maneira, se você começa a orar muitas vezes simplesmente para chamar a atenção da igreja, começa a orar agora no Espírito, buscando a presença realmente do Espírito de Deus. Ora em silêncio até muitas vezes. O Senhor Jesus até falou: quando você for orar, entra no seu aposento, ore oculto para o seu Pai que está nos céus, que te vê que você está fazendo em oculto. Quantas coisas erradas você tem feito em oculto e tem tentado lançar para baixo do tapete, e chega na igreja, você começa a saltar, pular, rebolar, dançar, sapatear. Você vai pensar que o presbítero Gregório não gosta de Pentecoste. Claro que eu gosto, meus irmãos, mas o verdadeiro Pentecoste, eu gosto do verdadeiro Pentecoste, daquilo que vem do Espírito, não aquilo que vem do humano, não aquilo que vem simplesmente da matéria. Você pode até parar de aceitar meus áudios, mas eu estou trazendo a mensagem de Jesus, aquilo que Jesus diz, aquilo que o Senhor Jesus diz. Ele agora, ele passa a descrever um fariseu pomposo, a caminho do templo ou da sinagoga, onde ele vai depositar o seu dinheiro numa caixa especial.
ou indo levar uma esmola aos pobres. Da sua frente marcha os tocadores de trombeta, rapidamente atraindo a multidão com os sons. Eles assim faziam para chamar a atenção dos pobres. Amados, é lógico que os pobres iriam correr para lá. É lógico que desculpa nunca falta, mas era perfeitamente óbvio que buscava os aplausos, os elogios. Eles queriam ser admirados pelos homens. Amados, e o Senhor Jesus começou a condenar isso. Realmente não importa se os fariseus às vezes agiam assim. O Senhor Jesus, ele passa a nos mostrar, ele passa a fazer. Na verdade, o Senhor Jesus passou a pintar um quadro, amados. O Senhor Jesus era um verdadeiro artista. Ele, com as suas palavras, ele passa a pintar um quadro onde uma caricatura engraçada de um homem carregando seu baú de frente dele, alguém tocando trombeta, outro gritando: aqui está indo fulano de tal, com tantas peças de ouros. O Senhor Jesus, ele começou a pintar isso por meio das suas palavras. Ele passa a trazer algo, até uma caricatura engraçada de, amados irmãos, de uma pessoa que iria fazer uma contribuição. Ele estava condenando esse ato. Amados, quanto de nós muitas vezes temos dentro de nós uma ansiedade infantil de sermos grandemente estimados pelos homens. Isso o Senhor Jesus nos mostra que não é ser verdadeiramente cristão. Devemos estar atentos contra a tentação de mostrar a nossa capacidade espiritual. Quando eu vos disse que muitas pessoas saltam, sapateiam, pulam, caem até no chão, muitas vezes estão fazendo isso simplesmente para chamar a atenção. Isso não é espiritualidade. Pessoas que muitas vezes falam tanto em línguas estranhas, símbolo de espiritualidade não é falar em línguas estranhas. O apóstolo Paulo disse: eu quisera falar com vocês na minha própria língua, para que vocês entendessem. Pois eu, disse ele, tenho a capacidade de falar em línguas estranhas mais do que todos vós. Mas quisera eu falar na minha própria língua, para que vocês fossem edificados. Vocês têm percebido, amados irmãos, que muitas vezes eu não consigo me segurar. Quando eu não consigo me segurar, que eu começo a falar em línguas estranhas, eu paro a gravação. Porque de que adianta eu falar em línguas estranhas com vocês e vocês não serem edificados mediante a palavra de Deus? Então, o que o Senhor Jesus mostra, a nossa infantilidade de sermos grandemente estimados pelos homens. A palavra hipócrita, amados irmãos, carrega o sentido de usar uma máscara, como muitas vezes fazia lá o povo grego. Eles faziam a sua peça teatrais, onde usavam máscara para denotar sorriso, ira, raiva, severidade. E o Senhor Jesus também usa isso, mostrando quando o fariseu tocava a trombeta, dizia que era para chamar os pobres, mas Jesus via por trás da máscara desses fariseus a real razão para chamar a atenção para eles mesmos. Eles desejavam reconhecimento, eles desejavam aplauso humanos, eles queriam ser prestigiados, eles queriam ser honrados como homens de Deus. Entretanto, amados, Deus
não divide a sua glória com ninguém. Deus não se comove com os religiosos. Deus não se comove com aqueles que simplesmente usam a religião, que fala de religião, mas que não fazem nada pelo reino de Deus. Deus não se comove por isso, amado. Deus, Ele só ouve um coração constrito e quebrantado, uma alma submissa, uma alma que chega aos seus pés, quebrantado, humilhado, subjugado, muitas vezes sofrendo, muitas vezes chorando, porque sofre muitas vezes devido ao pecado que cometeu. E quando isso acontece, meus irmãos, o Senhor nosso Deus derrama o seu Espírito, enche a nossa alma, nos liberta, nos purifica e nos levanta e nos dá paz. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, eu te louvo, Pai amado, por esta mensagem que tu me deste nesse dia de hoje, pois a tua palavra ela é real, é verdadeira, e eu só falo, meu Deus, aquilo que o Senhor toca na minha alma, no meu coração. As minhas palavras podem ter sido pesadas, as minhas palavras podem ter sido até de machucar muitas pessoas, mas eu não posso retirar uma vírgula daquilo que o Senhor me deu, pois foi o Senhor que me deu. Então, meu Deus, eu venho agora pedir que esta palavra encontre guarida na alma desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve, Pai, e abençoa e transforma essas vidas. Este é meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã estarei comentando o versículo 3. Que Deus vos abençoe. Amém.